Olá, família da Holândia! Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Pod Down e para hoje nós trouxemos dois pais que fazem parte de todo o nosso projeto, do Instituto. São paizões, assim que fala? São paizões, são parceiraços, toparam de cara. O meu marido, ele fugiu, mas ele é um paizão também. Então nós estamos aqui com o Armando. Palmas pro Armando que topou. Não é fácil. Na fogueira, nós estamos aí. Por livre e espontânea pressão, estamos com o Júnior. Uma salva de palmas pro Júnior. Sem querer. Obrigado. Veio fazer uma visita e a gente colocou ele aqui dentro. Júnior. Aí aqui de paraquedas. Conta aí, como que você chegou até aqui hoje? Vim pegar umas encomendas com a Ana, né, uns moletons. De repente, a Ana, vamos lá, a Ana e a Pan, vamos lá falar, vamos lá, tá bom, vambora. Vamos ali bater um papo, né? Me falaram que eu ia participar junto com o Renato e com o Rob, mas me enganaram direitinho. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos que vamos. Obrigado. Aí, obrigada a vocês. Obrigada. Gente, a gente falou muito aqui sobre a mãe, quando a mãe recebe o diagnóstico, mas a gente também quer entender como que é para o pai receber esse diagnóstico, porque nós conversando, foi muito importante o apoio dos nossos maridos, o apoio do Armando para a Monize, né, o apoio do Júnior para a esposa dele, do Renato, do meu marido, para a gente na hora do diagnóstico. Mas a gente queria entender assim, como que foi para vocês receber o diagnóstico? Vocês esperavam por isso? O que vocês pensaram, sabe? Quer falar, Júnior? Posso falar? Então vai. Quando a gente foi fazer o primeiro morfológico, a translucência nucal, o valor deu exatamente o limite, né, ali de 2,5, que é o limite entre o mais, assim, tirar, né, ter mais segurança ou o maior risco. E aí, lá na hora, já o ultrassonografista falou assim, vamos fazer o NIPT, né, ele já fez o pedido, ele já era o mesmo ultrassonografista das minhas duas filhas anteriores, né, então a Laura é minha terceira filha, e aí a gente já fez o NIPT ali na hora. Né? Então, como a gente fez o NIPT, né, eu tinha essa perspectiva de que podia acontecer, de podia ter o diagnóstico. E eu tenho uma prima que tem um filho com T21, com 8 meses de diferença da Laura. Então já vinha meio que me preparando, né, poderia acontecer. Quando saiu o resultado do NIPT, eu olhei, né, porque minha esposa não teve coragem. E aí naquele momento ela ficou tão mal, que eu não pude ter nem outra reação a não ser dar força para ela. Então você soube antes do parto, então, no caso? Soubemos na gestação. E aí, naquele momento, eu só pensei em dar força para ela, né? Fiquei bem ali naquele momento. No dia seguinte, longe dela, liguei pro meu pai e pra minha mãe e chorei, né? Junto com eles. Mas para ela, eu estava forte o tempo inteiro para poder dar suporte para ela. Nossa, que incrível. A Monize falou sobre isso, né? Sobre o pai guardar, né, a dor ali no bolso para acolher a mãe, né? Com a gente foi um pouco diferente, porque a gente não tinha noção. A Amor passou por uma situação com 5 meses e meio, mais ou menos, de gestação, né? Que a gente achou até que tinha sido uma lula que ela tinha comido lá. Achei que era um camarão estragado, mas era o Joaquim quase nascendo. Mas não, o Joaquim quase querendo chegar cedo. E fazia parte também, né? A gente soube depois disso. Que era mais comum. Que era mais comum, né? Ter esse tipo de situação. E a gente não imaginava, a gente não tinha ideia. A gente fez a translucência nucal também, não deu nenhum... Né? Não fez o NIPT na época, não. Porque nem sei se era procedimento ali e tal. O NIPT, na verdade, ele é indicado quando há uma suspeita, né? Exato. Ali, o Júnior estava ali próximo da margem porque de risco. é um exame mais assim, né? Não, mais... o NIPT não é o de sangue, né? É o de sangue, tá. O NIPT, ele pega o sangue da própria mãe e aí tenta separar células do bebê ali. Então, assim, se tem uma porcentagem alta de células do bebê, aí a segurança do NIPT é maior. E eu lembro que... É mais assertivo. É a fração, né? Que chama a fração. sanguínea. Eu lembro que a fração que veio ali de células da Laura era grande. Então, quando veio o diagnóstico ali no NIPT, eu falei assim, não, né? A Lília ainda, às vezes, ficava um pouco assim, mas a gente tinha um pouco mais de segurança que estava correta. Sim. E aí, com a gente, eu lembro que a gente estava com parto, né, marcado ali, estava com parto marcado, só que a gente chegou no hospital e foi diferente, né, porque o Joaquim nasceu lá em Las Vegas. Então, ali a gente já estava meio que fora do
do nosso ambiente, longe de família. A gente tinha um suporte de amigos que, inclusive, até hoje, são amigos que eu vou guardar para sempre, porque essa rede de apoio, tanto durante todo o processo como depois, foi muito importante, apesar da gente ter ficado lá depois 2 meses e meio, a gente logo meteu o pé de lá, a gente veio embora. E aí a gente chegou, bateu no hospital e o pessoal demorou pra caramba pra internar e tal, então teve aquela tensão. Voltamos pra casa, aí ficava esperando uma ligação ali pra gente voltar pra internação. E lá eles forçam muito assim o normal, em primeiro lugar ali, né? Então primeiro teve uma indução pro normal, só que a Monize ficou, sei lá, 12 horas, 18 horas. 18 horas em trabalho de parto, com uma cólica gigantesca ali, então, pô, a gente não conseguia dormir e com muita dor. E aí, depois de muito tempo, foi pra cesárea, né? E aí, logo que o Joaquim nasceu, eu lembro que foi de manhã, e aí eu bati o olho nele e já vi que não tinha alguma coisa ali, né? Na hora eu pensei em síndrome de Down, foi na hora que eu peguei ele, logo já fizeram os procedimentos ali, porque já foi diagnosticado uma cardiopatia, e tudo aquilo, né, assustou ele na hora, né? Então foi um baque, não tem como... No começo eu pensava muito de falar, pô, isso daqui eu não posso sentir o que eu tô sentindo aqui, me sentir culpado de falar, cara, de estar revoltado, ou porque comigo, né? Todos os sentimentos vêm na hora. Só que eu via amor também ali, e na hora que eu peguei o Joaquim, fizeram o procedimento, eu via eu mexendo muito na mãozinha dele para ver a prega, né, da mãozinha, o coração, e logo levaram ele para Monize, então não foi direto para amor. E aí eu peguei ele no colo e mostrei para amor, e aí a amor, né, falou oi filho e tal, e aí eu falei, você percebeu alguma coisa? Eu perguntei para ela ali na hora. Aí ela falou, sim, percebi, assim, eu falei, tem os tracinhos de síndrome de Down. Na hora a gente conversou ali, na hora do parto. E aí, logo depois, eu lembro que ela perguntava pra mim, assim, ele tem todos os dedos? Aí eu conversando com ela e falando que tava tudo bem ali. Só que eu já tinha visto que, né, não tava 100%. E aí, chamaram um médico que falava meio portunhol ali, pra gente se comunicar melhor. E aí ele veio falando, olha, seu filho... Só que ele não veio assim, sozinho. Era ele e mais uma galera. Tinha uma galera, fizeram uma roda assim. Nossa, deixou até me dar mais tenso, né? Meu Deus, o que eles vão falar, tá acontecendo, né? Então... Primeiro isso eu me lembro, fizeram uma roda no Joaquim. Em cima do Joaquim. Mas muita gente em cima do Joaquim. E aí depois veio a roda pra cima da gente, assim. E aí ele veio falando, olha, o seu filho tem todos os sinais ali de ter síndrome de Down, e ele foi já diagnosticado uma cardiopatia, daqui ele tem que ir pra UTI, vai ficar internado, e ele não pode ir sozinho. Então, quer dizer, eu tinha que ir com ele e a Monize ia ficar ali. E eu não tinha opção, não tinha nem como falar com ela ali na hora. Já fui direto e ela foi para uma sala ali. E aí depois de um tempo fizeram todos os procedimentos ali nele, ele de olhinho fechado, cheio de fio. Aqui quando vocês perguntam como foi a experiência, só vem cena na cabeça, não vem assim, como foi o seu sentimento. Só vem as cenas, aí vai passando, tipo, como foi os seus sentimentos ali. Acho que não deu nem tempo de pensar, né? As etapas, né? O seu processo ali, o que aconteceu. E aí eu lembro que ele tava ali, eu voltei para falar com a Mo, deram um panfleto para ela em espanhol, que é muito comum, lá o pessoal americano achar que brasileiro fala espanhol, né? Que para eles é tudo igual, mas não é, então a Monize tava ali já acabada já, né? Tava acabada no sentido, tipo, arrasada das ideias. Mentalmente, claro, todo o processo, imagina, todo esse processo do parto, do tempo, né? Do tempo e tal. E a Ana acho que foi você, Ana, que usou uma palavra hoje de aterrorizante, né? Que acho que é a única palavra que descreve a forma como a gente recebeu. Não é triste, triste é muito pouco. É pouco, é algo, quando a gente recebe a notícia dessa forma, você vive um terror, sabe? Porque você tá ali, que nem no meu caso, eu estava ali, eu recebi a notícia, como meu marido também. Para ele foi
mais algo leve. E para mim, não. Porque depois saiu todo mundo da sala e ficou só eu numa sala, que foi o seu caso. E aí eu fiquei, e ficou passando 1001 coisas na minha cabeça, sabe? Onde está Luca? Onde está meu marido? O que estava acontecendo? Ele está indo para UTI. Ai, será meu que estão Deus. escondendo alguma coisa? Isso. Será que ele vai viver? É 1001 coisas que passam, né, na cabeça da gente. Muitas. Nem imagino. Eu nem me lembro quantas coisas eu pensei. Mas aí, resumindo, ele ficou 11 dias na UTI. Todos esses dias a Mo também ficou, acho que foi uns 5 ou 6 dias internada também ali. E uma coisa muito curiosa também é que, assim, toda visita eu tava lá. Me virando ali no inglês também, porque tinha que me virar. E é muito comum que eles, aqui no Brasil, os médicos passam nos quartos ou procuram por você para dar algum parecer. Lá a gente sentia muita falta disso, né? A gente tinha que falar com a enfermeira, para a enfermeira chamar a médica responsável, para a médica responsável chegar até mim e falar: o que você quer saber? Eu vou falar: tá, qual vai ser o clima do tempo amanhã? O que eu quero saber? Quero saber como está meu filho, né? Papel, frente e verso, de perguntas, assim. E a médica vinha e falava exatamente isso. Tá, qual que é a sua pergunta? Qual a sua dúvida? Como assim? E eu falava: eu quero saber quando ele acordou saturando, quantas vezes ele mamou hoje, porque tudo, não tinha um boletim diário. Eu lembro que tinha uma meta para ele Sim. tomar 30 ml cada dia aumenta 30, né? Cada dia aumentando assim e tal, aí eu ficava ali com ele, eu dava o TT para ele ali e tal, ele tinha que, eu falava: vamos lá, vamos ter que bater a meta e tal. Mas a gente não sabia nada, assim, era muito difícil, porque além do diagnóstico pra gente já era uma incógnita, assim, né? E assim, a gente não conseguia se comunicar muito bem com médicos daqui, porque a gente ainda estava nesse processo de UTI dele lá, né? Então, o que a gente vai falar pro médico? Tá na UTI, mas... Não tinha uma coisa fechada tanto ainda, que né? deram alta, aí, o Breno e a Laura cederam um quarto do apartamento deles ali, que era mais próximo do hospital. E, inclusive, muito obrigado, Brenão e Laura, isso daí a gente nunca vai esquecer. E aí, deram alta, ligaram pra gente falando: o Joaquim tá de alta. A gente: caramba, tal, levantamos, tal, chegamos lá. Aí a médica tem que assinar, né, pra liberar a alta. Ela falou: não, tem alguma coisa errada, a saturação dele não tá boa. Diagnosticaram ele como saturação de um bebê prematuro, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela falou: não, ele não tá de alta, ele vai ficar mais porque ele tem que saturar tanto para ter alta. Ele então foi outra frustração ali, né? Muito tempo sem oxigênio, porque achavam que era que ele estava ali na saturação normal de um bebê prematuro. E aí depois disso a gente resolveu fazer uma reunião com toda a equipe médica, que o Breno também ajudou ali pra gente se comunicar, por obrigação tinha que ter um intérprete. Cara, foi 11 dias ali longos que a gente, o objetivo era ele sair dali. E vir embora. E vir pro Brasil, né? Então, a gente não tinha decidido nada ainda, não deu tempo para pensar. Só que foi uma sequência de coisas ali da parte médica que foi cada vez mais frustrante. A gente foi procurar um cardiologista, o cardiologista deu alta para ele. Volta em um ano. Volta em um ano. Terapia, né? As fisioterapias. Tava no meio da pandemia, mas foi em 2020, mas assim, tinha fila, não era imediata. Só começava com 6 meses. Pediatra, eu lembro que ele falava, você tem que empurrar mamadeira nele, né? Se ele vomitar, deixa ele vomitar. Continua empurrando TT nele. Precisa ganhar peso. Radiografia do timo. Aí o pediatra responde: tá, mas o que é timo? Fala: se eu não sei, se você não sabe, eu vou saber. Muito isso, né? Radiografia do quadril. Mas isso aqui não é protocolo médico aqui nos Estados Unidos, tá? Mas lá a gente já tinha feito consultas ali. Então foi uma sequência de coisas ali que a gente falou: cara, o que a gente tá fazendo aqui? Vamos embora. Eu acho que aqui no Brasil tem isso, né? Deixando de lado essa questão do preconceito, da inclusão social, a medicina aqui é muito evoluída no cuidado com a isso a gente pessoa, soube através até do Dr. Zan, né? De falar do Brasil do top 3, assim, em relação à informação. Sim. E mesmo assim a gente sabe que ainda falta muita informação. Muito. Eu acho que tem uma coisa lá dos americanos que eles podem no parto se descobrir
né, fazer o aborto é triste, né? É muito triste. Então acho que não tem tão especialistas. O médico falou isso pra gente, cara, Júnior, o médico falou isso pra Moniz, pedindo desculpa depois. O doutor Ibei. Sim. Falou assim, me desculpa. Ela, desculpa por quê? Porque se eu soubesse eu ia te dar a opção de abortar. Aquilo ali já chocou absurdo, também. Falou, como assim? Nunca pensaria nisso. Nunca pensaria no negócio desse. E acho que por isso não loucura. tem tantos especialistas, eu acho, né? Pode porque ser, tem uma quantidade menor, eu acho. É muito porque doido, por ser legalizado o aborto por ser legalizado lá, o aborto, então eu acho de repente que nasce muito menos né, sim, crianças sim. com síndrome de Down por estranho, habitante, eu acho. porque num passo que, né, que tem essa questão do aborto, que é legalizado, a gente percebeu o tempo que ficou lá um respeito muito grande às pessoas com síndrome de Down. Né, eu estava falando para as meninas, a gente ia em mercado e tinha pessoas com síndrome de Down trabalhando no correio, né, o que você não vê aqui ainda, né? Você vê muito pouco, agora que a gente está conseguindo. Lá ele tem uma aposentadoria ali meio que vitalícia, generosa, o diferente governo daqui do Brasil. Né? A informação e tudo mais, o pessoal ali resolve de outras formas. E tem um plano de desenvolvimento muito legal lá para criança com síndrome de Down, para pessoa, que assim, ele vai para terapia, ele é obrigado a fazer terapia, ele não é facultativo, ele tem que ir porque é uma terapia dada pelo governo. Então a aposentadoria está atrelada a essa obrigatoriedade de ir nas terapias. E todas as crianças com síndrome de Down? São obrigadas, todas. Qualquer PCD, né? Alguma deficiência. Isso, qualquer deficiência. E aí você ganha uma aposentadoria, né, para custear eventuais médicos que precise pagar. Que é generosa, era coisa quase $900 mês, né? $900, e falando de um aluguel lá mediano de $1.200, é quase um aluguel, né? Que você ganha para subsidiar esses gastos que a criança vai ter. E aí eles criam um plano, né? Então, desenvolvimento em terapia, depois vai para a escola regular, continua fazendo terapia e depois é inserido no mercado de trabalho pelo próprio governo. Né? Isso aí parece um pouco contraditório, né? Um lugar que é tão legalizado e ao mesmo tempo tem esse suporte do governo, que é uma coisa que aqui não tem, né? O que pesou foi a medicina. O cardiologista deu alta, quando chegou aqui a gente foi passar com um cardiologista ali e tal, para fazer exame, ele falou, já deveria ter feito a cirurgia, porque não tem só um furinho aqui, né? Tem vários. Então falou, como assim? O cara de lá deu alta, né? Eu já tinha um refluxo, não me lembro agora. Ele já estava importante ali, o tamanho grande do lado direito do coração, exato. Então, eu lembro que a Moniz, ela passou com o cardiologista aqui, foi aqui que vocês descobriram, né? Foi. Então, assim, quanto tempo de Oca já tinha? Já tinha até passado o tempo. Foram vários, porque eu cheguei, eu voltei, ele tinha 2 meses, aí eu passei primeiro com o cardiologista, que falou, não, isso vai fechar. O segundo cardiologista, a mesma coisa, isso vai fechar. O terceiro falou, olha, é cirúrgico, e aí vem a negação, né? Fala, não é cirúrgico, como assim? Eu vou num outro... Vou voltar no que falou que vai fechar, né? Exatamente. E aí o quarto, que foi o Dr. Gustavo, que acho que foi você que me indicou, inclusive, falou, não, é cirúrgico, mas fiquem calmos, vai dar tudo certo, vamos esperar ele completar 1 ano, vamos ver se a gente consegue esperar ele completar 1 ano. E aí deu certo, né? E realmente ele mostra, né? Ele começa a mostrar ali com o ultrassom, com os exames, falando, olha só, olha a diferença, compara. Né? Olha aqui o refluxo, como funciona. Então é uma coisa que você recebe uma aula ali do cara e fala, realmente está acontecendo. Sim. Né? Então não é necessário. Sim. E você entende mesmo, né? A partir do momento que ele te mostra, olha, o que acontece, e até a repercussão que isso estava trazendo para a vida do Joaquim, né? Porque assim, ele estava ficando uma criança mais cansada, porque ele teve a conta da saturação também lá atrás. Também tinha a ver com a cardiopatia, mas ninguém tinha descoberto, Nunca saberemos o quanto comprometeu o desenvolvimento dele com isso também. E a saúde, né? Vocês sabiam o que era a saturação? Porque antes do Tamel, eu não tinha ideia do que... Eu sabia um pouco por conta do meu pai, mas assim, bem vagamente, assim, hoje eu sei bem, assim, o que é basal, o que tá dentro da normalidade, o que não tá. Porque quando a gente vira mães e pais atípicos, né, a gente aprende, a gente vira enfermeiro, né? Porque ele falou timo, eu falei, eu sei o que é timo. Eu não sabia, provavelmente eu sei. Quase ninguém sabe o que é timo, mas um médico deveria saber, né? O médico deveria saber, exato. Não, e o timo, né, na verdade, assim, fica no coração, né? Na frente do coração, tanto que tem crianças quando ela... É um órgão. Eu acho que o timo é um órgão, porque eu não quero falar besteira, mas acho que é um órgão. Depois eu trago essa informação. Mas fica na frente do coração e a criança, quando ela recebe, quando ela faz a cirurgia, ela às vezes precisa ser retirado o timo. Então, assim, ele faz parte de todo o sistema imunológico. Então, assim,
quando a criança tira, então ela pode ter uma imunidade até mais baixa por conta da retirada dele e tal. E assim, no caso da Mel não precisou, preservou. Mas tem algumas crianças que precisa tirar, porque às vezes o defeito no coração, né, que é o defeito do septo, ele tá atrás ali do timo. Então, tem crianças pra acessar, né? Você sabe se o Luca ele manteve? Luca manteve. Antes dele operar, nós temos nós temos 2 pessoas na família cardiologistas, mas são cardiologistas adulto. E aí, ela já tinha falado para mim. Ela falou, Paula, tenta manter o timo. Só pede para a médica, quem for operar a Luca, para ver se consegue colocar de ladinho e manter o timo dele. Aí eu fui entender o que era o timo, que é um órgão. Ele é responsável por toda a imunidade do corpo. Ele é onde armazena, né? É onde armazena. Então, imagina, tirar o timo, a pessoa tem que repor, né? Suplementar. E aí eu falei... Aí a primeira coisa que eu falei pra médica foi, viu? Vem aqui. Vem tirar o timo. Oi, você veio, vem aqui. Você vai manter o timo do meu filho? Aí ela falou, sim, eu vou colocar de ladinho, eu vou fazer. E consegue tirar só uma parte, né? Sim. Tem algumas crianças que não tira totalmente o timo. Consegue preservar, né? Consegue preservar uma partinha. E aí, na hora, quando ela chegou para dar para mim a notícia que estava tudo bem, que Luca tinha operado, que a cirurgia tinha sido um sucesso, estava eu e o Renato na porta do centro cirúrgico, foi quando ela falou, a primeira coisa que eu falei você preservou o timo dele? E o timo? Cadê o timo? Fotos? Conseguiu preservar Como o timo? Como é que tá o timo aí? Como ele anda? Quase que ela chegou com o timo na Foi a mão. primeira coisa que eu perguntei pro médico do jardim também. Mas o timo tá lá? Aí não tirou o timo? ela disse, não, o timo dele tá preservado, nós conseguimos colocar de ladinho, tá lá, tá tudo certo. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque assim, eu não sabia. Então, quando a Mel fez a cirurgia, eu fiquei sabendo depois. Então, assim, por exemplo, se eu soubesse antes, né, até é legal para os pais que os filhos vão passar pela cirurgia cardíaca, conversar com o médico sobre isso, né? Sim. Porque eu lembro que teve uma mãe que também não sabia e o dele teve que ser retirado e ela ficou arrasada. E tá ela tudo falou, bem já também, não é o fim do mundo. Tá tudo bem, porque assim, não é o único órgão responsável pela parte imunológica, mas é um dos, né? Então, é importante saber, é importante conversar com o cardiologista para tentar manter e, se for necessário, tirar, mas entender qual que é o processo a partir daí, né? Sim, queria fazer uma pergunta para o Júnior. Júnior, aqui nós somos pais de cardiopatas. Sim. De crianças cardiopatas. Não sei se a Laurinha nasceu com alguma cardiopatia, com alguma CIA ou uma CIV. E se vocês ficaram com medo dessas informações. Porque, assim, não é regra, né? Não existe a regra. Mas, hoje eu acho que está até menor esse percentual. A gente tem 50% de 60, na cabeça, né? Isso. De 60, antigamente era mais, né? Antigamente se tinha 70%. Hoje um número menor da cardiopatia. Laurinha veio com cardiopatia? A gente, logo lá no diagnóstico, a gente ficou preocupado, porque você começa a ler, eu acho que a PAN postou esses dias, né, assim, o que eu li na internet e o que é realidade, e a gente vê que é totalmente diferente. E eu acho que eu li 50%, né, hoje das crianças nascem cardiopatas, e acho que deve estar perto disso, um pouco menos talvez. A Laura, ela tem uma CIV e uma CIA, mas tem menos de 1 milímetro ali, né, que a médica falou assim, vamos só acompanhar, não tem para ela um impacto nenhum, né, a princípio não é cirúrgico, então a gente fez um acompanhamento ali logo quando nasceu, né, porque nos exames, ainda na gestação, não aparecia. Porque esses são canaizinhos que fecham, às vezes, logo no momento. São pequenos e fecham, às vezes, logo quando nascem, né? E crianças sem nenhuma deficiência também nascem. Isso, também. Tenho uma amiga que ela foi diagnosticada, a criança foi diagnosticada com um buraquinho no coração. Era um buraquinho, foi assim que ela me explicou. Era uma CIA, né? E aí, quando a criança nasceu, o médico falou, olha, tá tudo bem com ela, uma menina, tá tudo bem com ela, e vai fechar.
E aí o tempo passou e realmente fechou. Né? Então eu acredito que isso aconteça também com as crianças com a síndrome de Down. Aconteça com a Laurinha, feche, pode ser que sim, pode ser que seja cirúrgico, mas é algo mais simples, né? Porque existe a diferença da CIA e da CIV e a do Luca, do Joca e da Mel, que é o distúrbio do cérebro. O desvio do cérebro ventricular total. Foi CIA? Foi. Verdade. É que do Joca tinham várias, não eram? Foram múltiplacias. Então, deles são várias. Então, é diferente, tá vendo? Então, existe sim esse percentual, um percentual menor, mas tem. E o caso do Luca, da Melzinha, foram os buraquinhos, né? Sim. Além de ter que fechar os buraquinhos, tiveram que fazer mais uma válvula, porque não tinha uma válvula. Então, ali era algo um pouquinho mais agressivo. Sim. Né? Mas nada também que fosse bicho de 7 cabeças, porque quando eu recebi a notícia da cardiopatia, quando a doutora me passou a informação, eu entendi que seria algo muito sério, e que mas que se eu soubesse que a reconstrução da válvula nada mais é do que uma cirurgia plástica, eu teria ficado mais tranquila. Deixa eu fazer uma cirurgia plástica no coração do Lucas. Então, eles fizeram uma cirurgia plástica. Eles cortaram e dividiram, né, a válvula. Aí eu falei, nossa, gente, era isso? E eu com medo de fazer uma lipo. Depois disso você até marcou, né? Algumas Depois coisas, disso eu até falei. estéticos. Depois disso eu falei, não, vamos lá, vamos deitar. Então é muita emoção mesmo nessa questão da cardiopatia das crianças com a síndrome de Down. E a medicina hoje está muito evoluída, né? Tanto que eu acho que assim, a expectativa de vida antes de pessoas com síndrome de Down era muito baixa. Depois que a medicina evoluiu, que daí todos esses cardiopatas, geralmente hoje a gente consegue, né, fazer a reconstrução ali, né, a expectativa subiu muito deles. Sim. E na questão da Laurinha, que tem aí uma CIA e uma CIV, ela toma algum remédio? Não toma. Não toma porque o fluxo é mínimo ali entre esses canais, né? Então, agora com 1 ano e 6 meses que ela vai fazer, daqui 2 meses a gente faz um novo ultrassom ali para ver se está tudo bem, mas não toma não precisam de diurético, né? Geralmente é diurético. Olha que beleza. E o que a Ana estava falando, por exemplo, da Mel, na verdade eles têm essa comunicação, né, do fluxo do sangue e tal. Então, como o da Mel não tinha, né, essa válvulazinha aqui, então ficava aberto. Então, o sangue que tinha que fazer esse processo, ia pro pulmão. O pulmão ficava com a síndrome do pulmão, né, encharcado, E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram um tecidinho de boi. E aí, é uma coisa que eu nem sabia. Eu falava, gente, como assim? Minha filha tem... E aí, foi esse tecido que corrigiu, né, esse defeito. E hoje, a Mel, ela é uma cardiopata corrigida. O coração dela hoje funciona normal, né? Teve toda uma parte do corpo entender como que funciona direito, né, do coração. Mas, assim, por isso que a importância da criança, e geralmente quando tem esse desvio de septo, que é a cardiopatia da Mel e do Luca, de fazer entre 4 e 6 meses por conta da hipertensão pulmonar. Porque senão, quanto mais velho, vai deixando... a criança vai fazendo... Né? Exatamente. E aí tem alguma coisa... uma repercussão muito maior, né? Então, assim, depois pra arrumar é muito mais difícil. E fora que a criança, no caso deles, né, do Luca, do próprio Joca, que teve aí, foi peito aberto, né? Eu acho que com maior idade, eu falo com 1, 2, 3 anos, eu acho que é um pouco mais traumático, né? Então, eu acho que o quanto antes corrigir é melhor. Sim. O que eu pensei, né? O meu pensamento, quando o médico falou para mim, é cirúrgico, então que seja logo, né? Que a gente passe por isso logo. Aí vem a Monize e fala, vai ser leve. Eu falo, legal. Ficou no meu ouvido. Vai ser logo e leve. Vai ser logo e leve. Falei, então, vamos lá, filho, vai com de volta logo. Mas é que a gente tem que agradecer, né? Que a gente é muito privilegiado. Apesar, né, do susto, né? Uma tia minha que é psicóloga, quando soube do diagnóstico,
ela falou, é normal, vocês estão vivendo um luto. Eu fiquei revoltado. Eu também. Não concordo. Eu não concordo com esse luto. Eu falei, como luto. assim, cara, luto? Ninguém morreu. Eu falava isso pra Moniz, ninguém morreu, não. Meu filho tá lá, meu filho tá aqui, né? E assim, é um sentimento que é intitulado como luto de uma tristeza ali que você sente, né? Que você queria chegar num lugar, esperava uma coisa, a frustração de ter outra. E aquilo é um processo, você tem que ir processando na sua cabeça ali. A palavra que eu acho mais adequada, que eu utilizo, é desconstrução. Não tem que ser uma desconstrução do que você tinha na mente e o que realmente vai acontecer e tá tudo bem. E a gente é privilegiado por ter, desde o começo, a gente contou com uma rede de apoio, tanto lá como aqui, online, principalmente, né? Vocês todos chegaram depois, que, né, não tem nem... assim, o que falar, porque realmente foi onde a gente a gente fez a nossa moradia ali, a nossa tribo, a nossa moradia não só de acolhimento, mas família, né? Da gente dividir experiência e, principalmente com Daulândia, que é uma coisa que eu sempre, né, falo por aí, que é o que leva também informação e leva esse acolhimento para as pessoas. E a gente teve isso desde o começo e estrutura para ir atrás de informação de qualidade. E tem muita gente que não tem, né? Então, cardiopatia é um ponto, mas principalmente as dúvidas sobre tudo o que vai ser, o que pode ser, né? E eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico do Joaquim, tinha 2 times, né? O time do... Cara, tá tudo bem, né? Eu tenho o time do Idaí. O que deixava... esse time do Idaí, na verdade, caguei, mas... mas o time do... o time do... o time do... cara, eu tenho um amigo que... foi meu amigo de infância com síndrome de Down e... Eu tenho um amigo do que quer mostrar uma referência, né? Isso pra mim foi muito importante, né? Cara, olha só, olha esse cara jogando bola. Olha esse cara, sabe, fazendo o que ele quiser fazer. Isso pra mim foi muito importante no começo. O meu irmão, lembro que me trouxe informações assim, de perfis de Instagram ali, de falar, cara, realmente, tá tudo bem. É só a gente fazer a nossa parte aqui, cuidar do nosso filho. Todo mundo tem que conhecer, né? Eu acho que todo mundo acaba... não era novo pra todo mundo, né? Foi muito mais difícil pra gente, mas era novo pra todo mundo. A família tava se preparando ali pra receber. E o Armando falou de uma coisa, é importante. A gente teve, mesmo que à distância, uma rede de apoio, né? Eu tive esse ímpeto que muitas mães não têm, realmente por falta de saber como fazer, né, ou por falta de força mesmo, de ir atrás e buscar, né, busquei pela PAN, depois conheci a Ana, e eu me lembro que eu entrei em contato com um grupo de acolhimento na época, e a pessoa me falou um pouco da síndrome de Down, da questão com a filha dela, era uma mãe acolhedora, e eu falava assim, tá, mas me manda foto do seu filho. Eu quero ver como ele tá, né? Ele tá na escola. E assim, ela só perguntava. E aí, eu lembro quando a gente começou a fazer os acolhimentos, eu falei, eu quero ser diferente. Não que o acolhimento que eu tenha naquele momento foi bom, foi essencial pra mim, mas eu quero ser diferente. E aí eu já chegava, oi, eu sou a Moniz, mãe do Joaquim. Foto do Joaquim. Eu faço isso também, eu faço isso. O Joaquim. Joaquim na praia. Pra pessoa ver que o Joaquim existia. E que tá tudo bem, que a gente é uma família ali. Que eu senti também, sabia? Quando eu recebi um acolhimento, eu não sei se você foi acolhido, mas eu fui buscar um acolhimento e só achei aquele. Então, eu também senti isso, porque eu queria conhecer outras pessoas, outras crianças. Eu queria conhecer aquela mãe. No entanto, que eu sugeri o acolhimento via vídeo. Porque eu falei, eu vou ver a criança, né? Eu vou ver como que ele é, eu vou ver como que se ele conversa. Porque é isso que a gente quer. A gente quer saber do desenvolvimento da criança. Acho que o vídeo é muito legal, porque é diferente de um áudio. Claro que acolhe também, mas assim, você vê conversar em tempo real, que, né, com tudo que está acontecendo, a gente está cada vez mais distante das pessoas, está tudo online. De quem tá ali mas o acolhimento não vai ser um acolhimento se não tiver um contato, pelo menos visual ali, né? Eu acho muito legal essa parte do Você sabe que nós fundadoras do Daulândia, Júnior em especial, porque o Júnior é um pai acolhedor, nós somos
muito, mas muito grata por ter vocês como acolhedores, porque hoje o nosso acolhimento ele é procurado nós temos tantas fichas, né? A gente recebe chuvas de fichas diariamente. E aí a Renata é muito engraçado, né? A Rê, ela fala galera, chuva de ficha. E aí começa a mandar. Mas por quê? Porque é importante a forma como nós acolhemos. Sim. O seu acolhimento de mostrar a sua filha, de mostrar como ela é linda, né? Como ela é inteligente, como ela... sim, ela vai ser o que ela quiser. Faz com que esse abraço que essa pessoa precisa... de uma forma diferente daquilo que nós recebemos. E assim, né? Quando na minha gestação... Conforto, né? É um conforto diferente do outro time, isso. Que é o time do... Olha, descobri um remédio que tem como cura. Então. Cara. E assim, quando eu recebi o diagnóstico na minha gestação, antes, né, que a gente estava no processo da descoberta, eu comecei a ler muito sobre, e vi muitos pais que eles abandonam a mãe, muito, né, por conta disso. Tem muitos pais que culpam a mãe, né, por conta disso também, do diagnóstico. Então, assim, foi um dos meus maiores medos, assim. Eu falava, gente, e quando tiver o meu diagnóstico, será que o meu marido, ele vai, né, desistir da gente? Ele vai pedir pra sugerir um aborto, sabe? Então, assim, eu comecei a criar isso, porque eu lia muito sobre isso, sabe? Eu falava, meu Deus, gente. E, assim, é uma porcentagem muito grande de pais que realmente, assim, é estatística mesmo, sabe? E aí, quando ele abriu, porque ele que abriu também, né? E que legal, né? Isso, de vocês se colocarem à frente, de ter esse cuidado com a gente. E abriu, ele recebeu e ele viu. E eu falei assim pra ele, e agora? Aí ele, e agora? A gente vai continuar. Pra mim foi, sabe, tipo... Nossa, a gente tá pensando da mesma maneira. E eu nunca tinha coragem de ter tido essa conversa com ele antes. Eu tinha medo de saber o que ele tava pensando, o que ele ia me falar, caso fosse. Então eu não queria nem saber. E aí, e essa é a minha pergunta, inclusive, para vocês, assim. Vocês sabem, vocês têm ideia disso, né? Dos outros pais. De como que isso é lá fora. A gente tem uma pessoa no nosso acolhimento que ela mora em Portugal. E o pai, ele não aceita, e lá é legalizado. Então ele achou um absurdo ela ter que continuar, ela optar por continuar a gestação. E ela é uma mãe, hoje, solo, passando por uma... A filha acabou de nascer, vai passar por uma cardiopatia e tudo mais. Então, assim, algum momento passou... O que passou na cabeça de vocês? E o que passa na cabeça de vocês quando vocês veem esse movimento, assim, da parte dos pais, dos homens? Eu fico assim abismado porque em nenhum momento passou assim, né? Eu já tinha minhas duas meninas, né? A Laura é a terceira. E assim, eu sou apaixonado pelas três ali, e pela minha esposa, que não sei como que pode passar, né, pela cabeça dos pais. E eu lembro que assim, né? Eu vim acolhendo ali minha esposa, né? Desde o momento ali do resultado do NIPT. E aí teve um dia que ela chegou para mim assim, acho que já estavam perto ali de uns 6 meses ali, né? De gestação. E ela virou pra mim e falou assim, nossa, hoje eu consegui conversar com a Laura, né? Isso aí foi de manhã. E aí, isso aí eu consegui conversar com ela, falei um pouco com ela ali no banho. Chegou a noite, ela falou assim, hoje foi o primeiro dia que a Laura chutou. Nossa, me arrepio, assim, sabe? Me arrepiei também. Eu me arrepio, porque ela de manhã ela fala assim, puxa, eu consegui conversar com a Laura. Aí à noite é o primeiro dia que a Laura chuta ali, que se mexe, nossa, assim. Assim, então, ela tá entendendo, né? Ela tava ali esperando, assim, que a mãe... né, passasse por esse momento de desconstrução e falar assim, tá bom, mãe, eu tô aqui, tá tudo bem, né, e aí eu sou apaixonado por elas e eu não consigo entender como os pais deixam, assim, por causa, né, principalmente por causa do filho, do diagnóstico, que, né, o diagnóstico nada mais é ali do que um exame e que não... Eu acho que é um pouco de tudo. E que não é destino, eu acho né? que é um pouco mau caratismo, é um pouco medo. É isso que eu ia falar. Né? Porque o que a gente estava conversando é que, assim, culturalmente a mulher pode ser sensível, né? A mulher pode ter uma depressão pós-parto, a mulher pode sofrer, pode pedir por ajuda, e o homem não. O homem tem que ser firme. O homem não pode ter uma depressão quando o filho A sociedade, na verdade, espera isso, né? Mas pode, deve, né? Sim. É um tem ser que humano. buscar por ajuda. Sim. E tem que ter uma ajuda, porque se há 2 anos, 3 anos atrás um homem procurasse por acolhimento, porque teve uma Era sinal criança de com fraqueza. síndrome de Down, era sinal de fraqueza e não encontraria.
né? Hoje a gente tem o Júnior e tantos outros pais que fazem isso. E assim, a gente vê que tem bem menos pais que procuram, né, pro acolhimento. Sim, né? sim. E não, podem procurar, fiquem à vontade, né? A gente está aqui para ajudar, dar suporte. E tem muitos que, assim, quando eu mando mensagem, às vezes, né, olha, né, nós recebemos sua ficha, essa é minha família, que eu sempre mando a Laura ali, minha família, as meninas, né? Tem uns que nem respondem, né? Tem uns, acho que são um pouco mais assim, fechados, Sim, né? sim. Tem uns que nem respondem, tem uns que falam assim, tá bom, né? Vamos conversando e nunca mais conversar. fala. Porque se resolve, Talvez ali outro no seria desespero, a honesto. gente resolve. Né? E aí tem uns que a gente vai conversando muito tempo. E que é Ou seja, gostoso. ele preencheu a ficha pra receber o acolhimento e quando ele recebe, eu acho que tem ainda tem um bloqueio, né? Ainda Assim. tem. Então, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que parte mais, às vezes, do lado da mulher. De preencher a pelo ficha homem, pelo né? homem. Pode ser também. Porque Pode é aquele ser. pai que não aceitou, né? E eu acho que existe também isso. Eu acho De repente, também. no bate-papo, ela fala, você topa trocar ideia com o pessoal ali? Ele fala, tá, tudo Ok. bem. Aí ela vai lá e preenche. Eu acho que Eu acho tem um também. pouco disso. Então, eu acho que o acolhimento para a família, seja ela para o pai, seja ela para a mãe, ele é um só, né? A gente sabe como acolher, a gente faz isso e faz muito bem e com muito amor. Mas aquele pai que ele quer entender melhor, assim como vocês fizeram, você, Armando, até mesmo meu marido, né? O Bi, eles que foram atrás, que foram entender mais o que é, né, a síndrome de Down, hoje ainda são poucos, né? Infelizmente. Então a gente precisa sim trazer esses pais para dentro do Daulândia, para dentro do nosso acolhimento, para eles entenderem realmente o que é. Que não é um bicho de 7 cabeças, sim. né? A gente, por isso que eu falei sobre o privilégio, né? Porque a nossa rede de apoio direcionou a gente para esse tipo de acolhimento, de informação de qualidade, porque tem dentro da nossa bolha é um cenário, né? E a gente pensando a nível Brasil, mundo, cada um tem a sua realidade ali, suas referências. Então, de repente, as referências deles ali é o pessoal do time B ali que fala, isso daí só fala coisa negativa, aquele pessoal pesado, né? Então, aí o cara acaba, o cara ou a mulher, porque tem casos também de mães também Sim, que também abandonam, né? Sim. Tem família que realmente Que é o pai que que o pai, que a mãe, que os dois. assume que Tem. Sim, tem, Então, é verdade, que os dois Que os abandonam. dois. Então, vai tudo também, não só da índole, o repertório, a experiência, as referências que a pessoa teve desde pequeno, as pessoas que ela se relaciona, Sim. a vida que ela leva. Então, por isso que eu falo que a gente realmente tem que agradecer a Deus e porque a gente também tem os nossos privilégios de ter essa rede do bem. Sim. Né? Sim. Ao nosso redor. Você sabe que quando a gente estava internado com a Mel ela ficou 3 meses, né, no hospital, tanto que teve um momento em que o Joca, ele fez a cirurgia no momento que a Mel estava lá, então a gente ficou vizinho de quarto. Legal. Puta coincidência. É uma coincidência. Eu falo que não existe coincidências, né? Eu também acho que não. O momento a gente a fala vida já isso. tinha, Sim. né, colocado a gente assim num caminho um do outro aqui. E aconteceu, né? Eu falo até que o destino deles não foi traçado na maternidade, foi traçado ali na UTI. Na UTI Porque foi ali que a do gente. H-Core. Da UTI do H-Core. E eles falavam assim. Eu fiquei 3 meses lá, eu vi muitos poucos pais lá, acompanhando de fato, assim, né? E um deles foi o Armando, né? E um deles foi o meu marido. Então, assim, as médicas, elas parabenizavam. Parabéns, né? E eu falava, gente, isso... Como se não- fosse uma coisa assim muito. Parabéns Deveria porque ser natural, né? Deveria ser natural. É natural. Gente, coração, né? é o E filho, a seu gente filho tá via ali, né? Poucos, A gente via poucos pais também, né? Pouquíssimos. Assumindo esse papel de ou deixar o trabalho para ir cuidar do filho. no Recebo hospital, parabéns até hoje. De né? outro eu falo, nossa, a gente admira muito você. Porque, nossa, vocês levam uma vida normal. Oi? As pessoas esperavam que a gente é. fosse triste, né? Ou, enfim. A gente não sei. até falou disso, né? Eu acho que assim. Desculpa, é até a gente legal. não sou triste. Mas por que a gente tem que ser triste? Não Exato, é? né? Por que nós temos que ser uma família... O pessoal rotula, né? Por que são a nossa família rótulos. tem que ser Fala, triste? o que eu já escutei de, nossa, graças a Deus meus filhos são perfeitos. Oi?
Como assim? Cara, meu filho também é perfeito. Sabe? A nossa vida é perfeita, Exato. é normal. A gente Sim. é perfeita no sentido de, nossa, não tem nada que Você me... falou, ela é perfeita pra mim. Todas as possibilidades Dentro ali. de todas as imperfeições. Né? Exato. Ninguém é perfeito, né? Não tem essa. Agora, o pessoal rotula. Rotula. Fala, nossa, não. Você não, fugiu não, dos, né, Você sabe que a gente, eu e a Pamela uma vez, a gente estava num evento, não sei onde foi, não me lembro, a gente já participou de tantos eventos aí, falando, e aí a Pamela falou, amiga, será que a gente podia trocar algumas palavras? Eu falei, sim, vamos trocar. Quais? Aí ela falou, vamos trocar algumas palavras aí por particularidade. Limitações por particularidades. Sim. Eles não são limitados, eles têm a sua particularidade. Então, ainda bem que o meu filho, ele é perfeito, né? Ele é perfeito, mas ele é limitado, né? Ele é perfeito, mas não é limitado. Ele tem as particularidades dele. Então, hoje nós respondemos assim. E todos nós temos. Então, o meu filho, ele também é perfeito. Porque ele tem as particularidades dele, mas do jeitinho dele. Nossa, né? quando eu tava na descoberta ali do diagnóstico, eu lembro que eu li uma coisa, me veio na cabeça, eu nunca tinha pensado sobre isso, nem falado sobre isso. Que era uma matéria de uma mãe que recebeu um diagnóstico, mas aí era a síndrome... Qual que é a síndrome de Turner? Turner. E ela... Dizendo que ela tá conversando com o familiar, e ela falou assim, mas ela não vai saber fazer N coisas, né? Ela não vai saber... ela não vai trabalhar, ela não vai fazer isso, ela não vai fazer aquilo. E aí a tia dela falou assim, é uma matéria, não sei quem é. E a tia dela falou assim, parece que você tá desistindo do seu filho porque ele não vai saber fazer uma conta de matemática. Tipo, é isso? Sabe? Porque você tá tão... ele vai fazer isso, vai fazer... É por isso que você tá desistindo, porque ela tava pensando em desistir. E ela falou que foi um comentário tão simples, né? Assim, você tá desistindo porque ele não vai saber fazer uma conta de matemática? Eu falo, nossa, é verdade, gente. Olha como que a gente fica tão preso a algumas coisas, né? Sim. E coisas que, às vezes, naturalmente, não vai saber, tendo... Eu não sei. Eu preciso da calculadora, gente. Eu não sou uma CEO. Eu não me tornei uma que CEO. falaram, né? Falaram que não vai conseguir fazer, mas quem disse que não vai conseguir fazer, é sabe? assim mesmo. E todo mundo uma tem, regra. que a Ana falou da questão das particularidades. Da mesma forma. Toda criança tem seus potenciais, tendo síndrome de Down ou não, e tem as suas, né, deficiências, suas particularidades. O Joca andou muito rápido, o Joca não fala ainda, né? O Armando andou rápido, se eu não me engano. Não falou rápido. Eu falei depois... Hoje eu tenho que pedir pra ele parar de falar. Eu demorei muito pra falar. É uma particularidade do Armando. Fizeram todas as simpatias do planeta na época pra eu começar a falar, porque eu não falava. Sim. E todas, se a gente for buscar, né, todos nós temos coisinhas que a gente é muito bom, eu ando na ponta do pé até hoje. Coisinhas que a gente não é tão bom. E tá tudo bem. E vamos, né? Sim. Fala mais do que a gente faz de bom e menos do que a gente não faz. Exatamente. Eu acho que aqui a gente tem que parabenizar vocês, né? Eu quero parabenizar o Júnior. O Júnior, ele é realmente um paizão. Obrigado. Ele tem um perfil no Instagram e esse perfil dele, às vezes a gente olha ali e fala... Caramba! Olha só o que ele está fazendo com as meninas! E é incrível. Eu falo pelo meu marido também, a gente aí tem, graças a Deus, uma vida, né, boa. Meu filho é muito amado. Como o Joca é muito amado, como o Melzinha é muito amada. Então, dentro do Daulândia, a gente só pede isso. Né? Só pede que as pessoas chegam até a gente e que sinta esse amor. Esse amor que você passa, esse amor que eu passo, né? O amor que as pessoas que estão ao nosso redor, elas acabam passando. Então a gente só tem a agradecer. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer por vocês estarem aqui, por você ter topado. E muito obrigada. Topado de... Vamos, ó, você veio aqui, aproveita aí. Senta aqui, vem aqui, ó, vamos conversar, né? O perfil do seu Instagram é @paisdemeninas, não é? @paisdemeninas 321, né? Porque eu
3, 2, 1. Primeiro que são 3, né? Então tem a 3, a 2 e a 1. E aí o 3, 2, 1 a gente aproveita o 3 de trissomia e o 2, 1 de 21. Nossa, que sensacional! Eu nunca tinha pensado nisso. Muito então, legal. Então é isso, né? Então, tá vendo como que é a aceitação, né? A gente quando a gente aceita, né? A gente começa até a criar algumas coisas em cima disso, né? Vira exemplo. Nossa, vocês têm noção do quanto vocês são referência para outras famílias? Porque vocês são. Né? Porque eu tive as minhas também, eu espero ser também de alguma forma para alguém, porque eu tenho certeza que isso vai confortar, que nem eu achei meu conforto. Eu falei até pro Júnior, outro Júnior, o Rolando, o marido da Alessia, esses dias que a gente foi no casamento deles. Eu dei os parabéns, né, pra ele. Eu falei, cara, eu preciso te falar uma coisa que eu acho que você nem imagina. Quando o Joaquim nasceu, você contou sobre o seu amigo, que era amigo de infância, com T21 também, que vocês eram melhores amigos. Aquilo me confortou de uma maneira que você não tem noção. Abracei ele, né, falei, cara, obrigado e tal. Que lindo. E com certeza, de alguma forma, eu espero, né, que a gente também, através de rede social, ter daqui, palavras, né, o Daulândia, todo mundo, todo projeto, todo mundo que vem aqui nessa mesa também trazer experiências ou qualquer informação, sirva também para pessoas se confortarem e aceitarem e terem uma vida como ela quiser ter, né? É essa a ideia. É isso. Legal. Obrigada. Você compartilha também seu dia a dia? Sim. Qual é a sua rede social? É Armando Esbriça. Armando Esbriça, SBRI SSA. Tem que soletrar o Esbriça. Tem que soletrar. Mas é importante. Só tem o Joaquim e o Luca, mas tá aberto, tá paradinha lá, mas a gente compartilha também o nosso dia a dia lá, mais harmoniza. Né? Mas é muito legal. E obrigada por topar, fazer parte disso, por abrir um pouco do coração de vocês, incentivar outros pais a fazer o mesmo. Encorajar aos pais que estão passando por esse processo, para que procurem sim uma rede de apoio, tá tudo bem, né? Não vão deixar de ser mais homem, por isso, muito pelo contrário. Eu acho que quando vocês têm que assumir o papel de protagonismo, de pai mesmo, do sim, pai. protagonismo, isso, exatamente. Eu acho que essa é a palavra, porque a gente pode sair da vítima do diagnóstico para um papel como esse. Logo quando a Laura nasceu, e aí foi o que a Ana falou agora há pouco também, falou assim, é um novo propósito, né? E aí eu queria fazer parte do acolhimento. E aí eu lembro que eu entrei lá no perfil e ainda não vi, assim, tinha o nome de todos os acolhedores, só tinham as mulheres naquela época, né? E eu falei, poxa, ainda não tem. E aí logo na sequência veio a segunda edição do Daulândia, em 2022, e você apresentou que estava começando a ter o grupo de acolhimento dos pais. Putz, no dia seguinte eu já entrei lá e falei assim, eu quero fazer parte. Que legal. Demais. Obrigada. Legal. Valeu. Obrigada, muito obrigada. Viva os pais atípicos também. Com certeza. A gente não mandou um recado pro Renato. Que Verdade, a gente consegue virar câmera, temos um pai aqui. Já são, então, acho que... Como assim terminar a primeira pergunta agora? Tô aqui assistindo. E elas fizeram uma pergunta pra você e você foi. Engatou a quinta, né? Que Pois não, mas é bate-papo, é uma conversa. O Armando é da resenha. Tinha? Tá falando, traz a saideira. A gente volta depois. Obrigada, Ju. Valeu.